Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito da população brasileira e algumas de suas características que mais chamam a atenção aí. Eu sempre falo assim, Geografia do Brasil, para quem pensa no futuro aí um vestibular, um Enem, sempre é uma questão de suma importância. Não existe uma prova bem elaborada de um concurso dessa forma aí, que trate de ser o quê? Trate de ser, de apresentar a ausência disso. Então, existe essa ideia sempre forte. E também eu falo a mesma coisa quando eu falo da questão da demografia, do estudo da população. Também não existe uma prova que não traga esse conteúdo aí. Então, dessa forma, hoje parece que a gente está cruzando as coisas, né? A gente compreender um pouquinho mais que compreender também as características da população é muito importante. Mas hoje, quando nós vamos conversar um pouquinho sobre essa população brasileira, eu quero mais chamar a sua atenção para algumas características que diz respeito aí à dinâmica populacional. Quando falamos nós em dinâmica populacional, nós estamos preocupados principalmente com o quê? Essas transformações, essas mudanças que acontecem em um determinado grupo de pessoas, em uma determinada população. Então, quando nós falamos em dinâmica, acaba ocorrendo o quê? Elas podem ser, por exemplo, dinâmicas que são dinâmicas verticais da população. O que é uma dinâmica vertical? Ela não é nada mais, nada menos que as alterações que acontecem numa população no que dizem respeito à taxa de natalidade, taxa de mortalidade e também a respeito do crescimento vegetativo. Mas hoje nossa preocupação não é com essa característica, com esse tipo de dinâmica. A nossa preocupação hoje é, sem sombra de dúvidas aí, com a dinâmica que nós chamamos de dinâmica horizontal. Ou são basicamente representadas pelas migrações. E nossa preocupação principal hoje é o conjunto de migrações que nós temos, que são as chamadas migrações internas no Brasil. Tá? Para nós compreendermos um pouquinho mais dessa migração interna, eu gostaria que você acompanhasse esse mapa que nós temos aqui. Eu sempre digo, eu sempre acho legal aí, que você fazer, quando você está acompanhando a nossa aula, pega lá o teu material didático, acompanha, porque principalmente essa parte de gráficos aqui, enquanto eu vou falando, se você tiver essa visualização, você pode ter certeza absoluta que vai te auxiliar a você compreender um pouquinho melhor aí, né? Então, o que acontece? Acontece que esse nosso mapa aqui, ele vai trazer o chamado saldo migratório em cada estado, recentemente, entre o ano de 2004 e 2009. Então, basicamente, são os fluxos migratórios que nós temos acontecendo nesse momento no nosso país. Só que eu gostaria de convidar você para nós tratarmos de nos aprofundarmos um pouco mais. Em vez de nós ficarmos muito restritos apenas um momento, vamos procurar entender de forma geral como é que se deu historicamente esses fluxos populacionais no Brasil. Então vamos ver como é que foi isso aqui? Vamos nos aproveitar desse mapa antes de estar utilizando eles aí em grande quantidade, né? Utilizar ele assim como um planisfério comum mesmo. Bom, vamos lá. Como é que funcionou esse trem aqui? Tivemos uma chegada muito grande de imigrantes no Brasil. A partir de 1500, levas e mais levas de imigrantes, principalmente, mas não exclusivamente, de portugueses que nós encontramos, que se estabeleceram na região Nordeste. Então nós podemos dizer que ali começou o Nordeste. Ali começou o Brasil. Foi essa região já mais importante, tanto política como economicamente no Brasil. E também nós devemos lembrar nesse momento que não é só a figura do europeu colonizador que chegou aqui, né? Nós tivemos também como fruto de um tipo de imigração forçada, um afluxo muito grande de imigrantes
africanos para o Nordeste que vieram basicamente utilizar o quê? Ou serem utilizados como mão de obra escrava aí. O que nós encontramos aqui então? Então aqui, ocuparam essa região. Essa região ela foi passando por alguns ciclos econômicos, né? Basicamente, 2 ciclos econômicos trouxeram um desenvolvimento muito grande para a região. Quais foram esses 2 ciclos econômicos? O pau-brasil num primeiro momento, e num segundo momento nós acabamos encontrando a presença de quem? Nós acabamos encontrando aí a presença da cana-de-açúcar. Tudo bem. Só que daí, com o final desse período da cana-de-açúcar, ou com a crise na economia da cana-de-açúcar, nós tivemos uma crise generalizada na região Nordeste. Porque os portugueses acabaram percebendo que produzir o açúcar lá em algumas ilhas, como a Canária, por exemplo, era muito mais fácil o transporte, era muito mais próximo. Então isso aqui foi e entrou num período de crise. Essa crise trouxe diversas mudanças para a região nordestina, né? Mudanças, por exemplo, na sua economia. Muitas atividades se interiorizaram, saíram dessa região da zona da mata exclusivamente e trataram de chegar principalmente aí ao agreste nordestino. Surgimento do algodão como uma opção para a agricultura. As atividades da pecuária também passaram a se desenvolver muito significativamente. Mas elas já não eram mais o suficiente para dar uma boa qualidade de vida e absorver toda essa mão de obra aí. Então aí, esses primeiros nordestinos, vamos pensar dessa forma, começaram um grande fluxo migratório no Brasil. Uma parte adentrou na região norte de floresta amazônica e tratou de fazer o quê? Ciclo das drogas do sertão. Como sendo o Guaraná, sem sombra de dúvidas, aí, o primeiro grande destaque. Uma outra parcela muito significativa de nordestinos, eles trataram justamente de migrar para a região região sudeste. Porque aqui nesse momento eles acabavam sendo atraídos pela economia do ouro que estava surgindo. Então as Minas Gerais despontam com uma produção de ouro muito significativa. Mais tarde nós vamos ver que algumas dessas jazidas também são encontradas, por exemplo, territórios que hoje é o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o que força, por exemplo, a entrada das primeiras bandeiras. Mas nós não vamos ter que nessa migração, essas bandeiras, pode ser considerado um movimento migratório muito significativo. Bom, aqui nós fizemos uma pequena pausinha, né, nessas migrações. Agora nós vamos analisar um pouquinho mais dessa região centro-sul. Diferentemente do que aconteceu com o Nordeste, que houve essa dispersão, o centro-sul num primeiro momento, principalmente o sul do país, ele era quase visto assim, como uma região que não tinha muito valor para a coroa portuguesa. Por uma questão muito simples, uma questão climática. A maior parte dessa região se encontra ao sul do Trópico de Capricórnio, clima de características temperadas que era encontrado em muitas regiões da Europa. Então, para que produzir aqui? Se é a mesma coisa que lá. Então, não existia necessidade para isso. Mas só que mais tarde nós vamos acabar vendo que foi necessária a ocupação desse sul do país, porque sempre foi uma região de muita disputa, principalmente com os espanhóis. Como era uma região quase que não ocupada, a coroa portuguesa se viu na obrigação de fazer essa ocupação, ou melhor dizendo, o próprio governo do Brasil, aí um Brasil independente, forçou mais tarde a chegada principalmente aí de imigrantes italianos, alemães, em um processo de colonização da região sul, com a esperança que essa colonização ia tratar de fazer o quê? Ia tratar justamente de proteger a terra, né? Finalmente nós chegamos aí na década de 1990, no século 20, não a década de 90, estou me adiantando. Nós vimos que nesse século 20 alguns fluxos migratórios, eles vão voltar a acontecer no Brasil, né?
Essa industrialização que se inicia lá no Sudeste a partir de 30 e que tem uma forte incentivo, um crescimento muito grande, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai criar um gigantesco fluxo econômico, um gigantesco fluxo migratório no Brasil. População de nordestinos sai da região, isso década de 60 e 70 principalmente, e se desloca para o Sudeste. Em busca do quê? Dessa indústria que está crescendo e desses empregos que vão surgindo. Então, um fluxo muito grande, o estado de São Paulo, ele recebe esse afluxo aí. Tá? Também a partir dessa década de 60, nós vamos ter um outro fluxo muito importante dentro do Brasil, que vai se dar de sulistas, principalmente paranaenses e gaúchos, em direção ao centro-oeste. A inauguração de Brasília abre, por assim dizer, as novas fronteiras agrícolas brasileiras no nosso centro-oeste. Então ali, como não acontecia antes, nós vamos ter um afluxo muito grande desses sulistas, principalmente no sentido de buscar o quê? Terras mais baratas, já que o solo para esses agricultores no sul do Brasil estava muito caro. Tá? Então esses são os grandes movimentos históricos de uma forma generalizada que nós tivemos aí. Tá? Agora finalmente nós chegamos ao nosso mapa. Então esse mapa vai pegar esse período de 2004 e 2009 e vai mostrar mais ou menos como é que se dá a relação por estados. É claro que a gente não vai aqui analisar estado por estado, porque não seria basicamente a nossa intenção. Então olha lá, ó, os estados que aparecem em verde, eles são aqueles estados que apresentam mais imigrantes, mais pessoas que estão chegando, então um saldo migratório positivo, né? E os estados que nós acabamos encontrando aí, que estão nesse tom talvez de rosa, não dá para perceber direito, que eles têm mais imigrantes, as pessoas estão saindo. Então o que chama atenção? Olha aí, ó, alguns estados do norte brasileiro, eles têm recebido uma quantidade muito grande de pessoas. Ali estão surgindo novas regiões de desenvolvimento econômico. Mas basicamente quem está abastecendo aí são próprios estados aqui que nós encontramos, formados principalmente por quem? Principalmente aí por próprios nortistas e também alguns estados do Nordeste, certo? Pegamos a região aí, por exemplo, dos estados do sul, do Paraná, de Santa Catarina e alguns estados do Centro-Oeste, eles também são regiões que nos últimos anos, eles estão tratando de fazer o quê? Se desenvolver economicamente. Por exemplo, alguns estados do Centro-Oeste, como é o caso de Goiás e Mato Grosso do Sul, vem passando por um intenso processo de industrialização. Esse intenso processo de industrialização vem atraindo uma quantidade grande de pessoas. Olha o que chama atenção aqui. O estado de São Paulo, apresentando que sempre foi, né, um centro de atração de imigrantes. Hoje não, a população está saindo de São Paulo. Parte de uma mão de obra qualificada, se dirigindo a esses estados vizinhos que nós encontramos aqui, que vem tratando de criar principalmente novas oportunidades. Mas hoje um fenômeno muito comum e que tem aparecido principalmente em provas de vestibulares é um tipo de imigração que é chamada de imigração de retorno. O que é essa migração de retorno? Funciona assim, então eu chamei a sua atenção lá, que nós temos um passado recente aí a partir da Segunda Guerra Mundial, que uma quantidade muito grande de nordestinos, por assim dizer, saíram, foram expulsos pela seca principalmente, e buscaram nesse Sudeste, que era um Sudeste que estava se industrializando cada vez mais, uma nova oportunidade de vida, né? Então vieram eles, alguns trouxeram os filhos, outros trataram de formar família nessa região Sudeste. E durante uma vida inteira, o que acabou acontecendo é que essas pessoas, uma parte significativa delas, teve uma certa estabilidade econômica, ou criou essa estabilidade econômica, né? E essa estabilidade econômica ela vai ser representada principalmente na sua fase idosa por conseguir o quê? Conseguir uma aposentadoria.
e existe uma tendência natural das pessoas, o retorno à sua região de origem. Então esse é um processo que nós percebemos em grande quantidade hoje, chamada de migração de retorno. Cuidado com isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.